Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma webinar da Britânica Education. Meu nome é Andressa Sarsur, eu sou consultora educacional na Britânica e, juntamente com a Tainá Urbim, iremos apresentar a webinar de hoje, a webinar de junho, sobre a integração entre as plataformas da Britânica e as ferramentas do pacote Google for Education. Queria começar apresentando a nossa agenda de hoje para vocês. Então, nesse momento de abertura, a gente vai fazer uma breve contextualização, tanto da Britânica quanto da possibilidade de integração da Britânica com as ferramentas do Google. Para isso, a gente vai ter 3 momentos em que a gente vai trabalhar com 3 plataformas distintas da Britânica: o Britânica Escola, o Britânica School e o Britânica ImageQuest, exatamente para mostrar como que, a partir das possibilidades de compartilhar os conteúdos dessas plataformas no Drive, no Classroom, a gente pode trabalhar com diferentes metodologias, principalmente metodologias mais ativas, e também com diferentes estratégias de aprendizagem. Para isso, a gente também vai utilizar algumas outras ferramentas do Google for Education, a possibilidade de se criar uma rubrica avaliativa, que é um recurso que está disponível dentro do Google Sala de Aula hoje, o Google Formulários, o Google Apresentações, e ao final da nossa conversa a gente vai pedir, né, a gente vai colocar um QR Code e vai colocar também o link no chat para que vocês possam preencher a avaliação de vocês, da nossa conversa, do nosso momento de hoje e, consequentemente, ter acesso ao certificado, tá? Vou começar contextualizando um pouquinho a Britânica. A Britânica é uma empresa que está no contexto educacional há 256 anos. Começou lá com a Enciclopédia Britânica, que eu imagino que alguns de vocês, né, lembrem-se, conheçam. De 40 anos para cá, a Britânica, por meio da Britânica Education, tem investido cada vez mais em plataformas e recursos digitais, exatamente para que a gente possa trabalhar de forma muito dedicada à atualização desses recursos. Hoje, são mais de 150 milhões de estudantes impactados globalmente. Para isso, né, para todo esse impacto, a Britânica, ela atua em mais de 100 países. No Brasil, a gente está presente no cenário educacional também há cerca de 3 anos, e para isso a gente tem parceria tanto com escolas privadas, quanto com redes públicas, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal, tá? Eu vou começar a navegar nas nossas plataformas, né? Conforme a nossa agenda, a primeira plataforma que a gente vai trabalhar é a plataforma do Britânica Escola. O Britânica Escola, ele é uma plataforma nesse formato mais enciclopédico, então aqui os estudantes e os professores podem realizar uma série de pesquisas de acordo com seus objetivos. É uma plataforma que está organizada por segmentos. Isso é bacana porque, além de uma linguagem adequada para aquele segmento, para aquela faixa etária, a gente também tem uma organização dos objetos de conhecimento a partir dessas faixas etárias e a partir dos segmentos aí de anos iniciais, finais e ensino médio, tá? Mostrando aqui o layout do Britânica Escola para vocês. Então, a gente tem algumas seções que aparecem aqui na nossa página principal. Você conhece, com curiosidades, o vídeo da semana, algumas biografias selecionadas. Dentro do Britânica Escola, a gente tem parceria com o Jornal do Joca, que é um jornal infanto-juvenil, e também com a BBC News Brasil. A gente tem aqui o nosso menu, né, pelo qual vocês podem navegar, com mapas interativos aqui na proposta do Atlas Mundial e também ali na proposta do Conheço Brasil. Então, são várias as ferramentas e as possibilidades pedagógicas aqui dentro do Britânica Escola. Uma coisa que a gente sempre usa aqui no Britânica Escola é a nossa barra de pesquisa. Aqui vocês podem colocar, né, a temática de acordo com o objetivo que vocês tenham aí, voltadas, né, para os vários componentes curriculares. Então, as nossas temáticas
são interdisciplinares, e quando eu realizo uma pesquisa aqui dentro do Britânica Escola, o resultado ele vai estar no formato de artigos, né, que a gente costuma dizer que são artigos didáticos / científicos. Esses artigos, eles também podem estar no formato de biografia, caso eu esteja pesquisando por um autor, por uma personalidade. E só para mostrar, né, aqui a partir dessa pesquisa que eu fiz do aquecimento global, a gente tem no formato de artigos cerca de 138 artigos correlacionados. É claro que a gente vai ter sempre artigos mais e menos correlacionados, então o professor também precisa fazer a curadoria, perdão, da adequação, né, do resultado do artigo com aquilo que ele efetivamente deseja, né, enquanto resultado. A gente vai ter também resultados aqui dentro no formato de imagens, então, para aquecimento global, a gente tem 9 imagens correlacionadas no formato de vídeo. Deixa só ele carregar aqui. Então, a gente tem 2 vídeos e ainda a possibilidade de pesquisar uma palavra, um termo dentro do dicionário, porque aqui na plataforma a gente tem uma interface com o dicionário ROAS da língua portuguesa, tá? Então, voltando aqui para aquecimento global, eu vou abrir o primeiro artigo que a gente teve como resultado. E foi a partir da integração, né, desse artigo com o Google que eu criei todas as atividades que eu vou apresentar para vocês lá dentro do Google Classroom, tá? Então, aqui a gente tem algumas ferramentas de enviar por e-mail, até pelo Google para o estudante, imprimir esse artigo, né? A gente tem a possibilidade também de checar aqui como citar esse artigo, porque a gente tem citações prontas no formato ABNT para cada um dos nossos artigos e o professor pode vir aqui e copiar essa citação, então ele não precisa ficar tendo o trabalho de pensar como é que ele iria citar esse artigo no formato ABNT. A gente aumenta aqui e diminui a fonte, né? Isso contribui aí para a necessidade dos estudantes de vocês. E tem, né? Antes da integração com o Google, a gente tem toda uma organização dos nossos artigos aqui por subtítulos. Então, eu estou num artigo de aquecimento global que só pela quantidade de subtítulos aqui, a gente visualiza que é um artigo bastante robusto, mas eu posso, por exemplo, de repente, estar mais interessada não na introdução sobre o aquecimento global, mas nos efeitos do aquecimento global. Então, poderia clicar aqui no subtítulo e ser levada para essa parte do artigo que vai tratar desse tópico, tá? Agora, para a gente vir aqui para a nossa integração com as possibilidades do Google, então, uma primeira possibilidade é salvar esse artigo ou esse conteúdo do escola dentro do Google Drive. Para isso, a gente clica aqui, né, no botão salvar no Google Drive. Ele vai fazer a interface, né, da plataforma com a minha conta no Google, e aí ele vai me exibir aqui, ó, essa informação, conteúdo salvo no Google Drive. Mostrou rapidinho, mas eu imagino que tenha dado para vocês verem. Com isso, esse artigo ele fica salvo lá dentro do Drive, perdão, no formato de Google Docs. Eu consigo fazer toda a edição, né, que eu desejar nesse documento, e além disso, eu consigo compartilhar esse documento com os meus estudantes, e nesse formato compartilhado, eu já posso pensar em toda uma proposta, em toda uma atividade, partindo desse conteúdo, né, do artigo da Britânica, que ficou salvo no documento, juntamente com a citação no formato ABNT, conforme eu mostrei para vocês, tá? Então, a primeira possibilidade de explorar lá dentro do Google um conteúdo aqui da Britânica, tá? Fica no formato editável e eu posso fazer todas as alterações que eu quiser, todas as edições que eu quiser a partir dessa interface com o Google Drive. E uma segunda interface que a gente tem, né, que é nessa que a gente vai dar foco, é exatamente a interface com o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, tá? Então, quando eu clico aqui, como eu já estou logada na minha conta Google, ele vai perguntar em qual classe eu quero compartilhar. E aí eu posso escolher a minha classe de acordo com as classes que eu tenho previamente criadas lá no meu Google Sala de Aula, tá? Então, vou escolher aqui a sala que eu criei para a nossa webinar de hoje, né? E já posso, já linkando esse artigo sobre aquecimento global, escolher qual ação eu quero desenvolver lá dentro da minha classe. Então, eu quero criar uma tarefa.
Eu quero fazer uma pergunta? Eu quero criar um anúncio ou eu quero criar um material? Eu já posso escolher qual é a ação que eu desejo a partir desse artigo que eu estou compartilhando lá dentro do meu Google Classroom, tá? Então, vou escolher aqui criar uma tarefa. Ó, observem que o meu artigo, ele já vem para dentro da tarefa que eu estou criando como link, tá? Eu vou dar um título aqui, normalmente, né? Depois eu vou mostrar aqui na sequência algumas tarefas que eu já criei previamente, fazendo esse mesmo procedimento, tá? De compartilhar lá dentro do Escola, utilizando a integração com o Google Classroom, tá? E já montando todas as atividades, todas as propostas. Então, vou só colocar aqui como tarefa teste. Eu faria as instruções aqui para os meus estudantes, né? Ainda posso utilizar as demais ferramentas que estão aqui embaixo, né? Linkar outras informações, fazer upload de alguma coisa que esteja no meu computador, ou até mesmo utilizar aqui o botão criar. Vamos supor que além do link do artigo, eu quisesse criar algum material aqui no meu Google Docs, né? Automaticamente ele abre esse documento aqui no Docs, que eu já linkei lá, e é muito interessante isso aqui, porque ele me dá algumas possibilidades. Esse documento que eu estou anexando junto com o meu artigo lá da Britânica, os estudantes vão poder somente ver, eles vão poder editar, ou de repente eu posso fazer uma cópia desse Google Docs para cada um dos meus estudantes, de modo que, se eu já tiver previamente colocado as perguntas, né, nesse meu Google Docs, o estudante ele pode responder no próprio documento. Por quê? Porque eu estou definindo aqui que eu tenho uma cópia desse documento para cada estudante. Então, é uma forma também muito interessante de utilizar, né, o Google Docs aqui dentro do Google Classroom para que cada estudante possa responder individualmente a sua atividade. E isso já vai ser criado aqui, né? Já vai ser publicado aqui, juntamente com esse link desse artigo, né? Lá do Britânica Escola, que eu utilizei aqui como caminho, tá? Então, ele está me informando aqui que o meu conteúdo foi criado. Vou vir aqui na minha classe, então, ó, aqui na parte, né, de atividades, ó, a tarefa que a gente acabou de postar, a tarefa teste, com o link para o Britânica Escola, aquele documento, né, em Docs que eu coloquei junto, poderia ter dado toda uma orientação, de modo que na hora que eu clicar aqui no link lá do Escola, ele já vai abrir aquele artigo, né, que foi selecionado por mim, que eu preciso que o estudante leia como embasamento para a atividade que ele vai realizar, tá? E aí eu vou mostrar para vocês a atividade que eu pensei aqui a partir de alguns links que eu fiz lá dentro do Britânica Escola, tá? Eu utilizei a mesma temática, eu utilizei a temática de aquecimento global, tá? Então, a primeira atividade, primeiro que eu pensei em um jogo das missões, e aí nessa dinâmica eu fui criando algumas missões, 4 missões mais especificamente, para o meu estudante realizar a partir dos conteúdos lá do Britânica Escola, tá? Então, qual que seria a primeira ideia? Aqui eu linkei um artigo e linkei um vídeo lá da plataforma, eu vou pedir aqui para abrir numa outra guia só para mostrar para vocês, tá? Esses dois conteúdos que foram linkados. E a ideia é que, a partir da leitura desse artigo, que é esse aqui, tá? Aquecimento global, e a partir do vídeo, que também é um vídeo sobre aumento na temperatura, aumento da média global da temperatura, que tem relação direta aí com o aquecimento global, que ele pudesse produzir um texto, e esse texto seria corrigido, né, pelo professor aqui nessa dinâmica dessa primeira missão da atividade, por meio de uma forma de avaliação que tem sido muito discutida na educação, que é a questão da avaliação por rubricas. Eu não sei se todos já ouviram falar em avaliação por rubricas. Depois é uma temática que vocês podem pesquisar, né? Para poder se aprofundarem um pouco mais nessa temática. São vários os autores que discutem essa questão. E eu já criei a rubrica utilizando a própria estrutura do Classroom, porque o Classroom hoje, quando a gente vai criar uma tarefa, quando a gente vai fazer uma pergunta, ele já nos dá um template ali, um formulário, para que a gente possa criar essa rubrica, né?
esses critérios de avaliação aqui dentro do próprio Classroom. Eu não preciso criar a rubrica fora e trazer essa rubrica para cá. Hoje o Classroom ele já conta com essa ferramenta, com essa possibilidade de criar a rubrica aqui dentro mesmo, tá? Então, eu fui colocando aqui os critérios para correção do meu texto, e eu, inclusive, utilizei os próprios critérios que são utilizados no Enem, né? Lá no Enem, por exemplo, a competência 1 é a competência de domínio da norma culta. Então, foi esse critério que eu coloquei aqui para fazer a correção do texto do meu estudante. O último critério lá do Enem, né, a competência 5 da redação, é a proposta de intervenção. Então, também utilizei esse mesmo critério aqui para construir essa rubrica para a correção do texto, tá? Mas lembrando que, para criar essa proposta, eu linkei tanto um artigo quanto um vídeo lá do Britânica Escola. Quando eu venho aqui, né, no trabalho do estudante, eu vejo, por exemplo, ó, que um estudante já fez a entrega dessa atividade que eu propus, né, que é até a Tainá, que eu coloquei aqui na nossa classe como estudante, que está aqui na webinar, né, juntamente comigo, para a gente mostrar essa possibilidade em conjunto aqui para vocês, tá? Quando eu clico aqui no texto que foi entregue pela Tainá, né, e a Tainá seguiu lá todos os preceitos, todas as orientações que foram colocadas na instrução, eu vou vir aqui e vou corrigir o texto da Tainá utilizando essa proposta de avaliação por rubricas. Primeiro que eu posso vir aqui, ó, e editar o texto da Tainá, fazer algumas sugestões no texto da Tainá. Então, uma primeira sugestão que eu fiz, né, ela tinha entregue o texto sem justificar, sem estar retinho aqui as margens, uma primeira sugestão que eu fiz foi para que ela justificasse, né, alinhasse o texto dela aqui para entrega. E eu posso vir aqui, ó, e começar a fazer a correção do texto da Tainá a partir da rubrica que foi estabelecida previamente. Então, com relação ao domínio da norma culta, o domínio foi excelente, o domínio foi bom, o domínio foi regular, qual que foi o domínio? E eu posso aqui escolher, né, dentro desse critério, domínio da norma culta, qual é o nível em que o texto da Tainá se enquadra, né? Desde 0, eu utilizei lá as mesmas ferramentas do Enem, até 20, tá? Então, poderia colocar aqui 20. À medida que eu vou escolhendo dentro de cada critério o nível, automaticamente essa pontuação ela vai sendo somada aqui. Então, é bacana que dentro do Classroom, né, eu posso já utilizar os recursos da Britânica como forma de consulta para o meu estudante, e é bacana porque tem toda uma questão de segurança, de confiabilidade, né? Os artigos da Britânica, eles são elaborados e corrigidos por especialistas, aquilo que eu falei, de acordo com a linguagem da faixa etária, de acordo com os conteúdos que são trabalhados em cada segmento, né? E já facilita aqui para o professor essa questão de poder utilizar todas as possibilidades que o Google Classroom traz hoje, como, por exemplo, fazer a correção, a edição aqui do texto e já montar uma rubrica que vai servir de parâmetro para a avaliação. E por que as rubricas elas são importantes? Porque fica muito claro para o estudante qual que é o nível que ele está atingindo em cada um dos critérios. Eu estou dando o exemplo aqui do Enem, mas poderia ser outro exemplo. Por exemplo, eu poderia ter pedido para ele fazer um cartaz, e o primeiro critério ali de avaliação seria a atividade utilizada por ele para a elaboração da imagem ali daquele cartaz. E aí, eu, dentro desse critério criatividade, eu poderia criar níveis, né, desde a excelência até o não domínio, alguma coisa nesse sentido, mas demonstrando textualmente para ele o que seria esperado em cada um dos níveis, tá? Então, é muito bacana essa ideia de já usar a avaliação por rubricas que o Google Classroom traz hoje como possibilidade de ferramenta aqui dentro. Depois que eu escolhesse, né, o critério, o nível aqui em cada critério, ele ia somar a nota automaticamente, eu só fiz isso em 2 aqui, e eu faria aqui a entrega, né, para a Tainá, já dizendo para ela como é que o texto dela foi corrigido, de modo que ela teria acesso com clareza aos critérios de correção que foram utilizados, além do feedback rápido, que também é um ponto bastante interessante em educação hoje. Então, a ideia aqui do Escola foi exatamente estabelecer esse jogo das missões aqui dentro
E para a correção da missão 1, que seria essa missão da produção textual, utilizar a correção com rubrica, enquanto parâmetro. Só exemplificar aqui rapidinho a missão 2, para poder passar para a Tainá, eu ainda, né, utilizando o artigo e o vídeo do Britânica Escola como fonte de informação, como fonte de construção de repertório, eu montei um quiz que eles iriam responder utilizando o Google Formulário, né, com imagens, com feedback também a cada acerto ou erro. Então, se ele acertou, qual seria o feedback? Se ele errou, qual seria o feedback, né, com relação a cada uma das questões, também voltadas aqui para o mesmo assunto, que é a questão do aquecimento global, tá? Então, a possibilidade de criar uma rubrica dentro do Classroom, de criar um quiz utilizando o Google Formulário e já linkando automaticamente conteúdos do Britânica Escola, né, para que os estudantes utilizem como fonte de pesquisa, como fonte de consulta, tá? Deixa eu voltar aqui para poder passar a palavra para a Tainá. Só um segundo. Então, vamos lá, Tainá. Vamos lá, então. Você já vê em minha tela? Sim. Então tá. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Britannic School, que é essa plataforma muito premiada, né? Utilizada aí intensamente ao longo do mundo, uma plataforma com todas as nossas muito, muito interessante. E aí o que eu trouxe para compartilhar aí como ideia de integração hoje para vocês foi pensando em uma atividade aí para os anos finais. Então, notem que a gente está aqui na página inicial. Deixa eu fechar aqui. E aqui, então, a gente pode selecionar a etapa, né? A etapa do ensino que a gente vai entrar. Então, eu vou entrar aqui em anos finais. E a gente vai ter uma série, então, mostrando um pouquinho para quem ainda não conhece, como é essa estrutura, né? Nós temos aqui uma série, então, de artigos, imagens e bibliografias. Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho de sugestão do uso de bibliografias. Ou ainda, que eu acho bastante interessante também, é a gente procurar diversas mídias, diversas ferramentas relacionadas. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer um trabalho com a Frida Kahlo, e aí hoje eu trago aqui a questão da bibliografia, né? Então eu vou fazer essa pesquisa previamente para os meus alunos para poder selecionar e compartilhar essa atividade, né? Esse material linkado a uma atividade. Então, olha só que legal. Quando a gente aparece aqui, eu tenho alguns níveis de leitura que eu posso trazer para os meus alunos. Então, eles vão poder fazer essa navegação, né, de acordo com o formato que eles se sentirem mais confortáveis e também de acordo com a orientação que vocês trouxerem para eles. E aí a gente tem essa organização aqui em etapas. Então, acho que essa organização já é uma excelente forma da gente trabalhar a estrutura textual, né? Então, posso conseguir trazer para eles pontualmente em que momento do texto, né? E como foi construída essa bibliografia. Então, já tem um trabalho super interessante aí no começo. Eu tenho aqui as imagens relacionadas, e aí eu também vou ter a opção de aprofundamento, né? Então, de outros materiais relacionados. Então, vamos lá. Então, eu, como professora, selecionei a Frida Kahlo como pessoa para a gente estudar e para pensar em uma atividade que a gente pode aprofundar com os alunos. Aqui também, ao lado esquerdo, eu vou ter as opções de compartilhar. Então, eu vou lá em enviar e aí eu já posso linkar com a minha sala de aula. Então, eu venho aqui, faço uma seleção, né? Então, coloquei já aqui uma ação, uma sala para esse momento com vocês, e aí eu posso escolher o tipo, né, e qual formato. Então, a gente tem muitas opções. O que eu trago como sugestão aqui é a gente criar, de fato, uma atividade, né? E aí, aqui em cima, o que que eu faria? Deixaria pronto aqui o meu planejamento, né? Então, qual vai ser o título da minha atividade? Então, nesse caso, vai ser Frida Kahlo, nos dias de hoje, leitura e criatividade. E aí eu volto lá, então vou colocando, vamos fazer juntos aqui o meu título e as instruções.
Aqui eu acho bem interessante a gente pensar no seguinte, né? Quando a gente compartilha um material de leitura, independente do formato, né? Eu acho que é interessante a gente também fazer alguns direcionamentos. Assim como a gente tem uma ferramenta mais organizada e estruturada como as rubricas, a gente também pode trazer, por exemplo, um roteiro de leitura, né? E a gente pode fazer, inclusive, um aquecimento. Eu acho que é bem interessante. Então, se a gente vai introduzir a Frida Kahlo, como a gente vai chamar os alunos para esse momento de atenção, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na psicologia cognitiva, né, na ciência da aprendizagem, eles vão nos trazer o conceito de que a aprendizagem é aquilo que acontece dentro do pensamento e das ações dos alunos, né? E somente isso, dentro do pensamento e das ações desses alunos. Isso é interessante porque o professor, nós como os professores, a gente pode influenciar esses processos. Então, em cada pedacinho, a gente lembra disso, né? Como a gente pode ativar esse conhecimento? Que perguntas eu vou fazer anteriormente para gerar essa curiosidade? E aí eu também coloco aqui, então, dentro dessas minhas perguntas ali, as minhas orientações, né? Então, eu vou falar aqui para os alunos que eu já deixei previamente, para que eles possam fazer essa leitura. Então, abaixo o link, porque nós já fomos diretamente da plataforma, né? A gente já fez com esse link, então a gente está falando aqui de um conteúdo curado, com uma editoria super cuidadosa, né? Sem nenhuma surpresa no meio do caminho, desagradável. Então, todo o nosso suporte aí a partir disso. E aí eu também vou trazer aqui um roteiro de leitura, né? Então, assim, como é que a gente vai conectar com esse texto? Assim? Quais foram os principais acontecimentos da Frida Kahlo? Que tipo de temas ela representava na sua arte? Então, notem que eu estou direcionando o olhar dessa leitura, né? E aí os alunos vão poder utilizar o nível que eles se sentirem mais confortáveis e vão ser orientados a responder dentro da atividade também. Então, já posso colocar aqui as minhas orientações, né? Que vocês, claro, vão julgar mais né, interessante conforme a etapa, né? Conforme os objetivos de aprendizagem que vocês vão ter com essa atividade. Mas eu acho legal que a gente pode pensar em bibliografia para diversos anos, né? Dadas as devidas proporções, né? A gente vai adaptando esse conteúdo, mas eu acho que é bem interessante. E aqui eu acho legal a gente propor, por exemplo, que eu vou conseguir linkar com diversas outras habilidades que esses alunos vão mobilizar, que a partir dessa leitura, que links a gente vai fazer com a Frida Kahlo nos dias de hoje, por exemplo? E aí a gente pode pensar em diversos personagens históricos, né, ou contemporâneos. Mas se a gente vai pensar em históricos, vamos pensar na realidade dessa turma, né, dessa galera. A gente tem aí redes sociais muito em alta, a gente precisa trabalhar essas questões de segurança digital, como a gente se posiciona, né? Como é que seria essa linguagem para os alunos, e assim eles conseguem se conectar também com esse processo. Então, aí a gente pode trazer uma segunda parte de produto dessa atividade, que é uma reflexão criativa, né? Então, o pós-leitura. Então, aqui eu disse que a gente pode fazer um esquenta, né? Um antes, como um priming, e a gente pode fazer aí um roteiro durante essa leitura, como a gente pode fazer, e aqui uma reflexão depois. Então, por exemplo, né? Eu trouxe aqui essas perguntas. Se a Frida tivesse em 2025, o que ela poderia defender nas redes sociais? Como é que seria esse posicionamento, né? Que tipo de rede social será que ela estaria inserida? Como ela poderia fazer a divulgação dessa arte? Então, notem que para responder esse produto, que pode ser um vídeo, um envio do vídeo dos alunos, eu posso também trabalhar aí com outros formatos, né? Eu estou falando sobre produções artísticas também que eles podem trazer a partir disso. A gente sabe que no caso da Frida, por exemplo, ela trabalhava muito com as questões de autorretrato, então por que não trabalhar com essa linguagem de selfie e poder relacionar com todas as questões que envolvem isso? Eu acho que a partir de uma bibliografia, a gente consegue desmembrar em uma série de complexidades que são super legais de estarem estruturadas, né, dentro aí desse ambiente, e que os alunos também podem se mobilizar para trazer como um produto, né, desse processo de aprendizagem. E aí a gente já vai conseguir fazer toda essa avaliação em cima. Então, notem que, mais uma vez, eu consigo trabalhar essa realidade em diferentes contextos, né? Então, como seria esse personagem histórico nos momentos de hoje? Se ele fosse um youtuber, se ele fosse escrever em um blog, como é que seria esse posicionamento, né? A gente consegue relacionar aí com o cotidiano dos alunos. Eu acho que fica bem interessante. A gente criaria essa atividade, então, poderemos aqui então estabelecer
uma data de entrega, né, a quantidade de pontos para avaliação, e aí os alunos receberiam, então, essa notificação e partiriam para responder essa atividade. Me contem aí no chat se faz sentido para vocês, o que que já está borbulhando de ideias aí com as sugestões da Andressa, a nossa, a minha, e aí agora a Andressa vai seguir, então. Obrigada por enquanto. Então vamos lá, pessoal. Eu falei que quando eu voltasse, né, para falar do ImageQuest, que eu ia mostrar como é que os professores da rede estadual podem fazer login utilizando aí o botão da Google, tá? Então vou colocar aqui no chat para vocês o endereço das plataformas Britânica Escola, Britânica ImageQuest, e aí nesse caso aqui especificamente disponível para a rede estadual de ensino, tá? A gente sabe que tem outras escolas aqui conosco na webinar. E aí, vou mostrar aqui, eu já deixei aberto, deixei até como guia oculta, exatamente para que ele não reconheça o meu login. Peguei esse endereço que eu acabei de colocar no chat aí para vocês, e ele já entra nessa página mostrando as duas plataformas que estão disponíveis hoje para os professores da rede estadual de Minas Gerais, tá? Vocês podem escolher qualquer uma das duas, ao clicar. Deixa eu só. Ele vai dar essa opção, ó, de fazer login com o Google. Então, tanto os professores quanto os estudantes da rede estadual utilizam esse botão aqui, tá? Fazer login com o Google para conseguir entrar tanto no Britânica Escola quanto no Britânica ImageQuest, ok? Deixa eu voltar lá para a gente dar continuidade. Vou voltar aqui para a escola, né? Onde eu estava antes, porque daqui eu consigo partir para o ImageQuest, que é a nossa segunda plataforma, tá? O ImageQuest, ele é um repositório de recursos educacionais visuais, também com o mesmo objetivo de pesquisa, né, para estudantes e professores. Então, a gente consegue localizar, pesquisar tanto imagens quanto vídeos que são pertinentes no contexto educacional para os vários componentes curriculares, tá? A gente pesquisei sobre aquecimento global lá no Escola, né? Poderia fazer essa mesma pesquisa aqui e encontrar imagens e vídeos disponíveis com essa temática, tá? Aqui no ImageQuest, a gente tem mais de 3,5 milhões de recursos visuais disponíveis. Então, não sei se vocês se lembram exatamente quantas imagens a gente encontrou lá nos anos finais para aquecimento global, mas aqui, de uma forma geral, né, a gente tem cerca de 8.000 imagens correlacionadas quando eu faço a pesquisa por esse tema, né? E se a gente trocar aqui para vídeos, a gente tem cerca de 221 vídeos correlacionados, tá? Vou pôr um outro tema aqui na pesquisa, que seria desigualdade social. Ó, eu teria 32 imagens e poderia fazer essa pesquisa também, né, a partir dos vídeos, né, pesquisando aqui por desigualdade, algo nesse sentido, tá? Só não precisa digitar a palavra errada, né? Quando eu abro alguma imagem aqui, vou pegar essa imagem aqui, aquelas mesmas possibilidades de compartilhamento que a gente viu dentro da escola e que a Tainá também mostrou agora para a gente dentro do School, elas também estão disponíveis no ImageQuest, tá? A plataforma ImageQuest também tem integração com o Google e com o Google Sala de Aula, de modo que a gente pode, né, linkar os conteúdos aqui do ImageQuest diretamente lá dentro do Sala de Aula, como a gente viu para as duas plataformas anteriores, Escola e School, tá? Quando a gente vem aqui nesse botão, ó, que tem o íconezinho do Google Drive, né, no canto inferior direito, é exatamente o botão, né, de salvar esse conteúdo no Google Drive. Se eu não tiver logada na minha conta ainda, ele vai pedir para fazer esse login, de modo que agora essa imagem, ó, sua imagem foi salva no Google Drive, já vai estar disponível lá no meu Drive, e às vezes fica até mais fácil eu pesquisá-la lá no Drive, buscando pelo formato de imagem, tá? A mesma coisa é verdade aqui para o Google Sala de Aula. Então, do lado do botão salvar no Google Drive, a gente tem o botão compartilhar via Google Sala de Aula. Então, posso clicar aqui no botão, né? E ele vai fazer aquele mesmo procedimento que a gente viu para as duas
plataformas anteriores. Também vou escolher em qual classe eu quero compartilhar esse conteúdo e qual que é a ação, né? Qual que é o tipo de atividade que eu quero realizar a partir desse conteúdo que eu estou linkando, tá? Então, ele já vai trazer o link aqui, né, dessa imagem para que eu possa criar uma atividade aqui dentro do meu Google Sala de Aula, tá? E aí, pensando no ImageQuest, que é um repositório de imagens e vídeos, eu pensei em criar uma atividade cujo produto final, né, cujo resultado, os estudantes tivessem que organizar no próprio Google apresentações. E quando a gente fala de recursos Google, seja um Google Documento, seja um Google Apresentação, seja um Google Formulário, enfim, o mais bacana que a gente tem é exatamente a possibilidade, né, de vários estudantes, ou do próprio estudante juntamente com o professor, criarem esse material, ou criarem essa proposta de forma colaborativa, né? Porque a gente sabe que se mais de uma pessoa tiver o link ali daquele documento, se mais de uma pessoa tiver o link daquela apresentação, várias pessoas podem atuar, né? Ou como só visualizadores, ou como só editores, quem criar o documento ali vai ter o poder de comandar, né, o que vai poder ser feito a partir daquele documento que foi criado ali no Google. Então, qual que é a ideia, né? Que os estudantes pudessem trabalhar com essas imagens lá do Britannica ImageQuest, montando um material aqui no Google Apresentações, tá? E aí, a pesquisa que eu fiz lá dentro do ImageQuest foi exatamente utilizando essa questão da desigualdade, tá? Eu busquei lá dentro do ImageQuest 2 imagens que, de certa forma, né, mostrassem ou demonstrassem a questão da desigualdade, e aqui, no caso, mais especificamente, desigualdade social, né? E aí, a partir desse Google Apresentações, que eu poderia, por exemplo, disponibilizar como modelo lá dentro do Google Sala de Aula, posteriormente, os estudantes também poderiam produzir, né, sua própria apresentação, ou trabalhando com outras esferas da desigualdade, outros aspectos da desigualdade, ou até mesmo montando legendas reflexivas, né, legendas críticas que traduzissem um pouco daquilo que aquelas imagens estivessem mostrando. Então, seriam 2 possibilidades, tá? Uma outra possibilidade, aí pensando nos próprios professores, é da gente trabalhar com uma dinâmica que a gente chama de rotina de pensamento, utilizando ou imagens ou vídeos lá do próprio ImageQuest, tá? E o que é uma rotina de pensamento? É uma estruturação que a gente pode trabalhar, uma forma de estruturação, de modo que a gente consiga tornar o processo de aprendizagem um pouco mais visível. Quando a gente fala de rotina de pensamento, a gente está falando também de um conceito, né, que é bastante difundido em educação hoje, que é esse conceito de aprendizagem visível, tá? Uma rotina de pensamento que a gente poderia aplicar aqui a partir dessas 2 imagens, por exemplo, né? A gente sabe que a gente está trabalhando aqui essa questão da desigualdade, e a gente tem realidades bastante diferentes nas 2 imagens, é uma rotina que a gente chama de vejo, penso, pergunto. E aí a gente poderia, a partir dessas 2 imagens, fazer esse trabalho, né, de aprendizagem visível com os estudantes por meio dessa rotina. Então, a primeira pergunta que a gente faria para os estudantes é: o que eles veem nessas imagens, né? E aí eles fariam uma descrição mais objetiva das 2 imagens. Então, na segunda imagem, por exemplo, eu estou vendo um prédio, né? Um prédio bem construído, bem estruturado, que parece estar numa área arborizada, que parece estar próximo ao litoral, e assim sucessivamente, né? Provavelmente os moradores, né, pertencem a uma classe social média alta e por aí vai. E aí eles teriam que descrever também o que eles estão vendo na primeira imagem, né? São casas mais simples, que parecem estar aqui à margem de um rio, né? Não sei exatamente se de um rio. A gente está vendo ali alguns panos estendidos, tem uma pessoa ali realizando alguma atividade, alguma coisa nesse sentido, e assim a gente começa a entender os pensamentos dos estudantes a partir
dessa rotina. Depois, o que eles pensam a partir dessa imagem, né? Quais são os pensamentos? E aí vão vir as questões relacionadas aí à desigualdade social, né? As classes aqui de moradia de cada um desse público, e o que eles poderiam perguntar a partir dessas imagens que eles estão visualizando. Então, por exemplo, que medidas os governantes poderiam ter, né, para minimizar, por exemplo, alguns problemas vividos pelas pessoas que vivem nas moradias aqui da primeira imagem, e por aí vai. Com isso, a gente consegue compreender um pouco as formas de pensamento, né, ou a forma como os estudantes verbalizam o pensamento, para depois chegar, por exemplo, numa produção escrita, né, que também é uma forma de tornar a aprendizagem visível, mas a gente faz com que eles tenham reflexões, né, vejam, desenvolvam um pouco da criticidade e questões nesse sentido, tá? Então, uma dinâmica que a gente poderia trabalhar lá no Classroom é exatamente, né, para que os estudantes selecionassem, por exemplo, de 3 a 5 imagens lá dentro da plataforma ImageQuest, que a partir dessas imagens eles montassem uma apresentação no Google Apresentações e que por meio dessas imagens e dessas apresentações eles construíssem uma narrativa visual sobre as múltiplas facetas da desigualdade. Aqui eu exemplifiquei com a desigualdade social, mas, por exemplo, poderia ser desigualdade de acesso à educação, né? E aí 2 cenários educacionais que demonstrassem essa desigualdade. Desigualdade de acesso à saúde, desigualdade digital, por exemplo, né? Quem tem acesso a bens de tecnologia, quem não tem acesso, e assim sucessivamente, tá? E aqui eu trouxe outra imagem, né, lá do ImageQuest, que a gente também poderia colocar lá dentro do Classroom para uma proposta de atividade, só que aqui a proposta seria um pouquinho diferente da proposta anterior. Primeiro que na proposta anterior, a gente teria 2 imagens exatamente para demonstrar a questão da desigualdade. A gente teria ali uma comparação, né, via imagens, e a gente trabalharia ali com uma narrativa visual por meio da rotina de pensamento que eu comentei, né? Aqui, a dinâmica poderia ser um pouquinho diferente. O próprio professor poderia disponibilizar a imagem para o estudante, e o papel do estudante, né, seria de elaborar uma legenda reflexiva a partir da imagem que estaria sendo visualizada, né? Aqui ainda dentro da esfera da desigualdade, mas já trabalhando um pouco essa questão da desigualdade digital, da exclusão digital. Então, qual tipo de legenda, uma legenda, mais crítica, mais reflexiva, o estudante poderia elaborar a partir de uma imagem como essa, né? E aqui eu trouxe algumas ideias, né, de legendas reflexivas que poderiam, por exemplo, ser elaboradas pelos estudantes. Então, por exemplo, para alguns deletar é simples, né? Basta ali clicar a tecla. Para outros é a realidade que vive fora da tela, sem acesso, sem voz, sem rede. Então, uma legenda crítica, reflexiva, a partir da imagem, exatamente para mostrar uma parcela da população, né, que vive excluída digitalmente e que, com isso, acaba não tendo acesso e, consequentemente, não tem voz e não tem meios aí, né, para acessar, enfim, a tecnologia. Então, poderia ser uma proposta com os estudantes. E aí, pensando nessas 2 propostas, né, tanto a rotina de pensamento, a comparação entre imagens de modo a demonstrar diferentes desigualdades, a elaboração de legendas reflexivas, a gente poderia ter uma série de habilidades da BNCC aqui que poderiam estar envolvidas e que poderiam, inclusive, ser explicitadas juntamente com a atividade lá dentro do Classroom para os estudantes, né? Então, pensando nessas 3 dinâmicas que a gente fez rapidamente aqui, eu elenquei algumas habilidades da BNCC pensando em anos finais, e aí seria um diálogo, né, entre o componente de língua portuguesa e ciências humanas, geografia e sociologia, por exemplo, análise crítica e função social de imagens, fotografias e outras linguagens visuais. E pensando no ensino médio, né, porque essa atividade, por exemplo, ela poderia ser adaptada aí para os vários segmentos, a gente também teria um diálogo da área, né, do componente de linguagens com o componente de ciências humanas, sendo também sociologia ou geografia. Então, fazer uma análise de imagens, mas já para trabalhar
com outro ponto aqui de relações sociais, né, de impactos, aqui no caso eu peguei uma habilidade que dialoga diretamente com essa questão da tecnologia, do digital, exatamente por causa, em função da imagem a ser explorada, e assim sucessivamente. Então, são ideias, né, que a gente poderia trabalhar, linkando conteúdos do ImageQuest com propostas a serem realizadas lá dentro do Google Sala de Aula, tá? E aí, pessoal, a gente caminha para o nosso encerramento, né? Como a gente comentou no início, vocês têm acesso à avaliação, né? Por meio aqui desse QR Code. A gente vai colocar o link para acesso à avaliação aí também no chat, para que vocês possam preencher e, consequentemente, terem acesso aos certificados, tá? Vou deixar na tela para vocês conseguirem escanear. Você consegue colocar no chat para eles o link, Tainá? Oi, Andressa, já colocamos. Eu vi, só queria retomar mais um ponto. Eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre o link de acesso, né, para as plataformas. E eu até respondi, mas estamos em bastante pessoas, que coisa boa. Então, para retomar essa questão, tá? O link, gente, para as plataformas e esse acesso, ele vai depender muito de cada escola, né? Então, a nossa orientação é que vocês procurem a gestão da escola, né, para dúvidas e orientações de acesso. E aí, para entender também o que cada escola aí tem acesso por enquanto, a gente já tem informação, a gente tem muitas escolas fechando novos acessos, né? E quando a gente consegue unir, então, toda essa bagagem, toda essa estrutura de plataformas como as nossas, né? Em que a gente está falando de conteúdos confiáveis, de uma excelente curadoria, junto com o Google Education, aí a gente sabe que o céu é o limite. Isso acontece também porque já respondendo outras perguntas que surgiram, né, que falavam assim, tá, mas a gente vai fazer isso para quais alunos, né? Em quais contextos, para qual componente curricular? A gente trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês que isso pode ser trabalhado tanto de forma regular quanto com atividades extracurriculares, né? As pessoas também estavam perguntando. Então, eu acho que a gente pode trocar bastante informação em relação a isso. Com certeza, essa nossa webinar hoje, ela faz parte de uma das ações formativas, né? Então, cada escola tem um acompanhamento de consultores pedagógicos, assim como eu e a Andressa. E aí, então, temos outras ações aí previstas, temos cursos de formação continuada, então fiquem atentos. E aí, em seguida, a gente já consegue colocar para vocês. Andressa, eu vou pedir para compartilhar de novo o QR Code, pode ser? Ah, perfeito. Está na Vamos lá. tela, nos últimos minutinhos. Pessoal, agradecer a participação de todos vocês. Como a Tainá reforçou, né? Vocês podem nos acionar via coordenação escolar, via gestão escolar de vocês aí, até para que a gente possa, né, esclarecer exatamente quem tem acesso a quais plataformas, esclarecer dúvidas, dificuldades que vocês tenham com relação a esse acesso e até trabalhar com ideias, com estratégias, né, para nós potencializarmos essa integração entre as plataformas da Britânica e as ferramentas do pacote Google for Education. Andressa, você consegue compartilhar o link para a gente, por favor, aqui no chat? Sim, vou pegar aqui e já Então tá, compartilho. a gente já vai compartilhar, tá, gente? Algumas pessoas tiveram problema no QR Code, eu também coloquei que eu estava tentando agora, eu não consegui. Então, Andressa vai compartilhar. Queria agradecer mais uma vez a presença também de todos vocês. A gente sabe que finzinho do dia, no meio da semana, todo mundo está aqui. Nós chegamos, atualmente, estamos em 320 pessoas, 320 professores aí dedicados, querendo conhecer mais sobre as soluções, querendo se inspirar mais, compartilhar. Então, compartilhem com todo mundo. Vai ficar salvo também, algumas pessoas perguntaram, né, que tiveram que sair antes, que não conseguiram ver desde o começo, chegaram depois, lá no na nossa página no YouTube, e a gente tem as outras webinars também. Colocando o link aqui agora, tá, pessoal? Ó, colocando o link mais uma vez, e a gente vai fixar esse link, tá bom?
Perfeito. Então, aí tá o link, pessoal, só clicar. E aí, E estou vendo muito aqui que obrigada. 83 pessoas já responderam, já conseguiram acessar o link aí da avaliação, já responderam e já vão ter acesso ao certificado que a gente vai enviar nos próximos dias, tá, pessoal? Vou colocar de novo o link, tem gente que colocou que não apareceu. Bastante gente comentando, né? Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite, abraço a todos. Pessoal, se vocês pararem de comentar no chat, porque aí o meu link ele não fica subindo muito, que a gente não está conseguindo fixar. Então, se parar de escrever, fica mais fácil de localizar o link. Porque senão vocês vão escrevendo e o link vai só subindo. Aí, ó, agora ele ficou quietinho. Vê se vocês conseguem. Só não escrever tanto que o link está aí na tela. Deixa eu trocar para todos aqui, acho que agora vai. Agora foi? Desculpem. Então, ótimo, agora foi.